O caso Eloá Pimentel, ocorrido em 2008, é lembrado como um dos maiores desastres operacionais e midiáticos da história do Brasil. E é justamente por isso que, neste vídeo, vamos destrinchar as 8 sequências de erros que marcaram o caso Eloá. Uma sucessão de falhas que transformou um sequestro em uma tragédia anunciada. Ocorrido em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, o crime parou o Brasil. Mais de 100 horas de cárcere privado, muitas delas televisionadas em tempo real, terminaram com a morte trágica de Eloá Cristina Pimentel, uma adolescente de apenas 15 anos. Após 17 anos, o caso Eloá continua sendo um dos mais controversos da história do país e agora ganha nova visibilidade com o documentário da Netflix Caso Eloá, Refém ao Vivo, lançado em 12 de novembro de 2025. O filme reconstruiu o sequestro por meio de depoimentos inéditos de familiares, amigos, jornalistas e até retirados do diário pessoal de Eloá. Segundo os produtores, esse diário foi a peça-chave para revelar o que a mídia da época não conseguiu mostrar. Nesse contexto, é fundamental revisitar os 8 erros que marcaram esse sequestro. Entender onde falharam as autoridades, onde cedeu a ética jornalista e por que, até hoje, esse caso serve de alerta para toda a sociedade. O ponto de partida da tragédia. A história do caso Eloá não começou no dia do sequestro, mas anos antes, dentro de um relacionamento marcado por sinais evidentes de violência psicológica que passaram despercebidos. O namoro entre Eloá Cristina Pimentel e Lindenberg Alves era permeado por controle excessivo, ciúmes desproporcionais, vigilância constante e episódios de intimidação emocional. Amigos relataram que Eloá frequentemente se sentia observada e pressionada, mas, como acontece em muitas relações abusivas, a família e o círculo social não identificaram a gravidade das atitudes de Lindenberg ou acreditaram que eram apenas brigas de casal. A cronologia também revela um desequilíbrio estrutural. Eloá tinha 12 anos quando começou a namorar Lindenberg, que tinha 19. Além da diferença de idade, havia diferença de maturidade, autonomia e capacidade emocional. Atualmente, esse tipo de relação já seria enquadrada como crime pelo artigo 217-A do Código Penal, que criminaliza qualquer envolvimento sexual com menores de 14 anos. Embora a legislação da época fosse diferente, o contexto já era claramente um ambiente de vulnerabilidade para Eloá. Ao longo de 2 anos e 7 meses, o casal passou por um ciclo típico de relações abusivas, rompimentos, reconciliações, arrependimento seguido de promessas e novas pressões emocionais. O último término aconteceu em setembro de 2008, por iniciativa de Lindenberg, mas a recusa de Eloá em reatar desencadeou nele um sentimento crescente de irritação, posse e frustração. Após o término, ele intensificou a vigilância, enviou mensagens insistentes e demonstrou comportamentos cada vez mais obsessivos. Segundo relatos posteriores de familiares, Eloá já expressava medo de como ele reagiria à separação definitiva. Esse aumento progressivo da agressividade culminou na invasão do apartamento onde Eloá estudava com amigos, dando início às mais de 100 horas de sequestro transmitidas ao vivo, marcando para sempre a história da segurança pública e do jornalismo brasileiro. O primeiro grande erro que mudou o rumo do caso. Na tarde de segunda-feira, 13 de outubro de 2008, Eloá Cristina, de 15 anos, estava em casa com 3 colegas, Nayara, Vitor e Iago, preparando um trabalho escolar. Tudo seguia de forma normal. As meninas cozinhavam, os meninos usavam o computador. Foi nesse cenário doméstico que o ex-namorado de Eloá, Lindenberg Alves, armado, arrombou o apartamento.
Logo nas primeiras horas, todos os 4 jovens foram feitos reféns. Vitor e Iago foram libertados ainda no mesmo dia, mas Eloá e Nayara permaneceram sob ameaça direta, enquanto o coronel Eduardo Félix da Polícia Militar, acionada, assumia o comando das negociações em Santo André. Ao ser libertada no dia seguinte, 14 de outubro, Nayara relatou imediatamente que Eloá vinha sendo agredida no cativeiro e que as duas estavam constantemente sob a mira da arma. Vizinhas do prédio confirmaram ter ouvido discussões e sons de violência vindos do apartamento, sinais claros de que a situação era grave e instável. Mesmo assim, em uma decisão que até hoje é considerada um dos maiores erros operacionais da polícia brasileira, Nayara foi enviada de volta ao cativeiro. A justificativa oficial foi que ela servia como elo emocional entre Eloá e Lindenberg, funcionando como intermediadora das conversas, já que Eloá discutia com Lindenberg quase o tempo todo, mesmo Nayara não tendo absolutamente nenhuma experiência ou capacidade para uma tarefa tão perigosa e delicada. A polícia acreditava que a presença da amiga ajudaria a acalmar o sequestrador. Na prática, a decisão resultou em uma sequência de riscos desnecessários e consequências devastadoras. Nayara foi novamente feita refém, exposta à violência e, na ação final, baleada no rosto durante a invasão do apartamento. Anos depois, a justiça reconheceu o erro. O Estado foi condenado a indenizar Nayara por tê-la colocado novamente em situação de risco extremo. O retorno dela ao cativeiro se tornou símbolo de falhas graves de protocolo, comunicação e avaliação de risco. Um erro que marcou definitivamente o desfecho do caso e escancarou uma enorme falha na proteção de vítimas durante operações de crise. O controle psicológico de Lindenberg. Durante todo o sequestro, Lindenberg demonstrou domínio emocional sobre o ambiente, alternando momentos de calma com explosões agressivas e irracionais. Mesmo assim, a polícia tratou a situação por muito tempo como apenas um jovem descontrolado, ignorando o padrão típico de agressores violentos e potenciais feminicidas. Essa despreocupação atrasou ações mais assertivas e deixou a negociação vulnerável ao humor do sequestrador. A ausência de estratégia tática rigorosa prolongou o sofrimento das vítimas e aumentou drasticamente o risco de morte, algo que se concretizou no desfecho final. As aparições na janela, oportunidades perdidas e o desfecho fatal. Momentos em que Eloá surgia na janela tentando acalmar Lindenberg mostravam não só o desespero dela, mas também fragilidades e brechas que poderiam ter sido exploradas pela equipe tática. Especialistas afirmam que houve diversas oportunidades de intervenção controlada antes do momento final. Porém, decisões demoradas, hesitação no comando e falta de coordenação impediram qualquer ação decisiva. Quando a polícia finalmente tentou entrar com explosivos, já era tarde. Eloá foi alvejada e dias depois morreu. O atraso acumulado ao longo de 100 horas cobrou o seu preço. A mídia como combustível, o espetáculo ao vivo que aumentou o risco e desviou o foco da vida das vítimas. A cobertura do caso Eloá rapidamente ultrapassou todos os limites éticos e se tornou um horrível marco negativo no jornalismo brasileiro. A imprensa transformou um sequestro real, com 2 adolescentes sob ameaça de morte, em um espetáculo transmitido em tempo real, disputado por emissoras como se fosse um evento esportivo ou um reality show. A participação da jornalista e apresentadora Sônia Abraão, de que falaremos mais profundamente adiante neste vídeo, é até hoje uma das mais duramente criticadas, com muitos apontando a cobertura como um circo midiático, ignorando totalmente o peso real da situação. Uma adolescente sob a mira de um ex-namorado enlouquecido.
Durante os 5 dias de cárcere, câmeras foram posicionadas a poucos metros do prédio, helicópteros sobrevoaram a região sem critério, repórteres tentavam ouvir conversas internas e programas de TV ligavam diretamente para o sequestrador, transmitindo tudo ao vivo para milhões de brasileiros. Essa superexposição criou um ambiente explosivo. Lindenberg passou a se sentir protagonista, alimentado pela atenção da mídia, validado por câmeras e pela possibilidade de controlar não só as vítimas, mas também a narrativa pública. Falhas das autoridades, comando confuso e decisões tardias. O caso escancarou desorganização das forças policiais, divergências de comando, comunicação falha entre equipes, demora em autorizar atiradores de elite e falta de estratégia unificada. Especialistas apontam que a polícia perdeu o controle da situação cedo e só tentou retomá-lo quando o risco já era extremo. A operação final, culminando na explosão da porta, entrada simultânea e troca de tiros, evidenciou um péssimo improviso, resultando na bala que atingiu Eloá. A condução policial tornou-se objeto de inquéritos e críticas públicas por anos. A entrevista no programa da Sônia Abrão. Em meio a uma situação extremamente delicada, com Eloá e Nayara ainda como reféns, a mídia cometeu um dos atos mais controversos e antiéticos já registrados na história da televisão brasileira. A produção do programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão, colocou Lindenberg Alves, sequestrador armado e emocionalmente instável, ao vivo para uma entrevista em rede nacional. A decisão transformou um criminoso em protagonista, interrompeu protocolos de negociação e deu ao sequestrador a sensação de poder e importância. Elementos que especialistas em gerenciamento de crises classificam como gatilhos perigosos que podem agravar a violência, aumentar a imprevisibilidade e comprometer a segurança das vítimas. Naquele momento, qualquer interferência externa podia significar a diferença entre a vida e a morte. Ao colocar Lindenberg no ar, a produção atravessou a linha crítica entre cobertura jornalística e intervenção no crime. A polícia negociava há horas para tentar estabilizar o sequestrador e a mídia, ao oferecer palco, acabou legitimando o comportamento de Lindenberg, fortalecendo seu sentimento de controle e interferindo no trabalho dos negociadores. Além disso, também ajudou a aumentar a tensão emocional de Eloá e Nayara, expondo o país inteiro a um espetáculo de risco real e imediato. Esse episódio se tornou referência negativa em cursos de jornalismo, segurança pública e psicologia forense. A própria apresentadora Sônia Abrão conduziu entrevistas com Lindenberg e chegou a falar com a vítima Eloá, que ainda estava sob a mira de uma arma. Imediatamente, especialistas criticaram a atitude como imoral, antiprofissional e temerária, já que entrevistas desse tipo podem alterar o comportamento do agressor, tornando-o mais agressivo ou vaidoso. O Ministério Público chegou a estudar a responsabilização da emissora, considerando que a exposição poderia ter colocado vidas em risco. A crítica principal foi de que isso não era jornalismo, era interferência direta em um crime em andamento. Talvez até cumplicidade, segundo alguns críticos. Em entrevistas posteriores, inclusive em 2014 e novamente em 2023, Sônia Abrão defendeu suas ações. Ela afirmou: o Lindenberg estava na linha e queria falar. Conversei com ele. Falei com a Eloá também. Não me arrependo. Fiz uma cobertura perfeita. A reação pública, contudo, sempre foi de indignação. Na visão de muitos profissionais, a cobertura não só foi antiética, como ajudou a deteriorar ainda mais o ambiente emocional do sequestro, e esse tipo de interferência poderia ter custado vidas. Omissão, falhas operacionais e indenizações, quando o Estado reconhece que falhou.
Depois da tragédia, começou um extenso debate sobre a responsabilidade do Estado no desfecho do caso. Não se tratava apenas de analisar o que Lindenberg fez, mas também o que as autoridades deixaram de fazer durante as mais de 100 horas de cárcere. A operação policial foi marcada por decisões confusas, comunicação truncada e ações que, segundo especialistas, aumentaram o risco em vez de reduzi-lo. O ponto mais crítico veio no momento final. Os policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, e da Tropa de Choque da PM relataram ter ouvido um disparo vindo de dentro do apartamento. Diante disso, executaram a decisão extrema, explodiram a porta e invadiram o local. A cena dentro do apartamento foi caótica. Houve luta corporal entre os policiais e Lindenberg e, em reação à entrada da polícia, o sequestrador atirou contra as duas meninas. Nayara foi atingida no rosto. Eloá levou tiros na cabeça e na virilha, ferimentos que a levariam à morte pouco depois. Esse desfecho violento fez crescer ainda mais a discussão sobre se a ação deveria ter sido executada daquela maneira e se havia alternativas táticas mais seguras. Especialistas afirmaram que a operação pecou pela falta de coordenação, pela demora em autorizar intervenções críticas e por falhas de comunicação entre as equipes. O Estado foi condenado a indenizar Nayara, que felizmente sobreviveu a esse grande terror, por danos morais e materiais, reconhecendo que houve negligência e erros operacionais graves na condução do caso. Essa decisão se tornou um marco na discussão sobre a responsabilidade civil do Estado em operações policiais. O caso Eloá passou então a ser estudado como um exemplo trágico de como omissões, decisões mal calculadas e falhas de comando podem contribuir diretamente para um desfecho fatal e como o Estado pode sim ser responsabilizado quando falha em proteger quem mais precisa. Lindenberg Alves, onde está e como vive o assassino de Eloá hoje? O autor do crime foi condenado por 12 crimes, entre eles homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio e cárcere privado. A pena inicial foi de 98 anos e 10 meses. Foi reduzida em 2013 para 39 anos e 3 meses. Hoje, Lindenberg cumpre pena na penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé, no estado de São Paulo, unidade conhecida por abrigar presos de grande repercussão nacional, os criminosos famosos do Brasil. Segundo sua defesa, ele mantém comportamento exemplar, dedicando-se ao estudo e ao trabalho dentro da unidade prisional. Em 2021, ele chegou a conseguir a progressão para o regime semiaberto, mas o benefício foi revogado meses depois. No final de 2022, Lindenberg voltou a ter direito ao semiaberto, podendo sair durante o dia para trabalhar ou estudar, retornando apenas para dormir. Apesar da mudança de regime e do comportamento considerado positivo pela defesa, a lembrança do crime permanece viva na memória nacional e continua a gerar questionamentos sobre falhas que poderiam ter sido evitadas. A história, agora revisitada em documentários e debates públicos, expõe falhas que ainda repercutem e reforçam a necessidade de protocolos mais eficientes em situações de crise. Enquanto Lindenberg cumpre sua pena em regime semiaberto, a memória do crime permanece viva, lembrando ao país que erros como os daquele dia não podem jamais se repetir.